Olá, sejam todos bem-vindos à nossa próxima palestra. A nossa próxima palestrante é a Carla Cristina Ribeiro de Liberato. A Carla é fonoaudióloga, ela é especialista em dificuldades de deglutição e dificuldade de alimentação, com enfoque nos casos de recusa e seletividade alimentar. A Carla é graduada pela PUC, de São Paulo, tem especialização em motricidade oral com ênfase em disfagia e especialização em voz. Ela tem 2 aperfeiçoamentos na área de dificuldade alimentar, Então um deles é o Assessment and Treatment Using the SOS Approach to Feeding, com a Kay Tomey. E o outro, o Feeding the Whole Child, a Mealtime Approach, que foi ministrado pela Suzanne Morris. Ela possui experiência clínica desde 2004 com pacientes com dificuldades alimentares, sequelas neurológicas, síndromes, comunicação alternativa e voz. E hoje ela realiza atendimentos clínicos e supervisão de casos clínicos no espaço médico descomplicado. A Carla hoje traz uma palestra muito interessante, com toda a experiência que ela tem clínica aí, de todos os cursos que ela fez, que é sobre o food chaining. Então é uma técnica para a gente ampliar a variedade de alimentos que a criança come. Aproveitem bastante a palestra e até a próxima! Olá pessoal, eu sou a fonoaudióloga Carla de Liberato e é um prazer estar falando com vocês. E hoje eu vou conversar a respeito do food chaining. A aula vai ser sobre ampliação de alimentos, food chaining, ampliando a variedade de alimentos que a criança come. Será que isso é possível de se fazer? O tema desse CONALCO desse ano é dificuldades alimentares. E quem tem uma criança com dificuldade alimentar ou já teve, ou uma criança que tem uma seletividade alimentar, a primeira coisa que pensa é: puxa vida, como é que eu vou fazer meu filho comer um alimento diferente? É um desafio para ele experimentar, ele é tão resistente para comer, eu prefiro ir naquilo que eu já conheço, eu prefiro ir naquilo que eu sei que ele vai comer e que vai garantir a alimentação dele. Porém, eu trabalho com isso, eu sei bem a realidade dessas famílias, eu também já passei por isso com a minha filha, e eu sei o quanto é difícil a gente envolver a criança neste desafio de experimentar. Porém, a grande notícia boa é que quando a gente realiza uma abordagem específica como esta, que é o food chaining. O food chaining nada mais é do que uma abordagem de ampliação de alimentos. Nós conseguimos transformar alguns alimentos e fazermos com que a criança passe a comer algumas coisas. Então, food chaining nada mais é do que um encadeamento de alimentos, encadeamento de novos alimentos, porém, parte de alimentos que a criança já conhece. Então, é uma abordagem que auxilia na introdução de novos alimentos. É uma abordagem que precisa se basear em experiências positivas do passado da criança. Então, se a gente teve uma experiência negativa com peixe, por algum motivo, ou porque peixe é fedido, ou porque alguém falou eca, ou porque disse eu não como peixe. Se essa experiência foi ruim, ele engasgou com a espinha do peixe, se essa experiência foi ruim, a gente não vai começar essa ampliação a partir de algo que não foi tão bom. A gente tem que dar suporte, confiança para a criança de que aquele algo novo pode ser legal. E este algo novo a gente só consegue fazer com o que eu chamo de alimentos amigos. E este processo todo, nessa abordagem de ampliação, nada mais é do que uma espécie de cadeia alimentar
em que a gente aproxima alimentos novos de alimentos já conhecidos e vai criando relações positivas para que a criança se aproprie deste novo alimento. É claro que a gente não faz isso do nada. Eu quero que ele coma salmão com molho de maracujá. É claro que a gente não vai ter uma ideia e falar, poxa, isso seria legal. A gente vai analisar tudo que a criança está comendo. A gente precisa ter critérios para elencar o alimento. Não se faz nada do nada. Então, claro que a gente tem o desejo que coma um determinado alimento, mas a gente tem que ver, será que já está na hora de apresentar esse alimento para essa criança? Que histórico ela tem? Ela é uma criança extremamente resistente para experimentar. A gente precisa de alguns dados, de realmente preferências sensoriais, para definir o que pode ser melhor naquele momento. Bom, para isso, esses 3 critérios, assim, em linhas gerais, são mapeamento de sabores, alimentos de transição e mascaramento do sabor. Então, o que é mapeamento de sabores? Mapeamento de sabores é a gente descobrir o que a criança gosta, o que a criança come. E isso ele precisa ser realmente muito específico. Então, esse mapeamento de sabores, ele analisa desde o tamanho do alimento, desde a forma do alimento, o sabor, é doce, é azedo, é amargo, a disposição desse alimento, a cor desse alimento, se ele está quente, se ele está frio, se morno vai melhor. Então, a gente tem que ver o que a criança gosta mais. Então, tem mãe que fala, ele não gosta de coisa gelada. Então, não dá para a gente introduzir um alimento novo numa temperatura que não agrada tanto a criança. Estou dando um exemplo. Esse mapeamento de sabores envolve também saber exatamente tudo que a criança consegue colocar na boca. Se é uma criança que já tem um repertório grande de alimentos, ótimo. Mas às vezes é uma criança que o repertório alimentar ainda é muito restrito. Muitas dessas crianças com repertório alimentar muito restrito são crianças que até estão em processo terapêutico, com fonoaudiólogo, passando por nutricionista, porque estão realmente com muita dificuldade alimentar. Porém, esse food chain, esse encadeamento de alimentos, a gente consegue fazer com uma mãe em casa que fala, poxa, meu filho está com dificuldade de comer este alimento. Ele não tem, ele até que se alimenta bem, mas eu queria tanto introduzir isso para ele. Então, de repente, se você adotar estes critérios e elencar esta ordem que eu vou explicar nesta aula de como introduzir o alimento, talvez você consiga fazer seu filho comer um alimento diferente sem necessidade de uma intervenção específica. E, nesse caso, realmente vai precisar, porque a criança está com muita dificuldade. Bom, então, primeira coisa é o mapeamento de alimentos. Então, analisar absolutamente tudo daquele alimento que a criança come. Então, toda a variedade que ela tem e as características deste alimento. O outro critério, então, a gente já fez um mapeamento geral do que essa criança come. Seria o quê? Alimentos de transição. Puxa, dentre esses alimentos que ela mais come, o que ele ama? É a textura crocante. É a textura pastosa. É tudo que é muito azedinho. Não sei, cada criança é de um jeito. Existe um manual a ser seguido por etapas. A gente tem que realmente analisar cada criança e as preferências de cada um. Analisando o que a criança ama, a gente pode pegar aquilo que ela ama, por isso que chama alimentos de transição, e tentar modificar esse alimento com o objetivo de chegar num alimento diferente, mas a partir de propriedades parecidas deste alimento que ela ama. Por exemplo, meu filho ama batata frita. Ótimo. A batata frita não é tão saudável, né? Não, realmente não é, se for imersa no óleo. Existe hoje em dia formas de se fazer a batata frita, né, textura crocante, mais saudável, com as fritadeiras elétricas. Porém, a textura crocante a criança ama. Ótimo, vamos aproveitar essa textura crocante
e inserir em outros alimentos. Então, a gente tem alimentos que a gente tem que eleger, que são alimentos de transição. E o outro critério, que é o mascaramento do sabor. Às vezes a gente quer chegar num resultado final, mas a gente precisa ir de forma muito branda para conseguir isso. E o que seria esse mascaramento de sabor? Vou dar um exemplo bem prático, até de um paciente que eu atendi ontem. Ele não estava comendo frutas. A gente já está fazendo um trabalho, a gente introduziu a banana através do food chaining, e agora a gente também está introduzindo o morango. Mas estamos ainda no processo. E esse mascaramento de sabor, então a gente já explorou muito o morango, ele já tem contato com o morango, tá? Comer o morango, algo de extremo desafio. O que a gente fez? A partir de algo que ele gosta muito, que é o bolo caseiro, a gente fez uma receita com o bolo sabor morango. Ele ajudou a fazer a receita, ele explorou o morango, começamos a fazer o bolo ficou a massa de morango. Não ficou cor vermelha, ficou apenas um discreto sabor de morango. Ele gostou. Ele gosta deste sabor, ele come iogurtes com este sabor. Muito bem, colocamos na textura também que ele gosta do bolo. Maravilha. Aí, fomos para um outro passo. Falei, agora nós vamos deixar o bolo com pontos vermelhos. Estes pontos vermelhos são nada mais do que o próprio morango. Então, ele fez essa massa com sabor morango e, no final, nós colocamos pedaços bem pequenos, cubinhos de morango, nessa massa. Foi assado, então ficaram pontos vermelhos. Ontem até ele trouxe esse bolo na terapia e adorou o bolo. Ele mesmo falou, puxa, estou amigo do morango. Sim, de fato ele está comendo morango, ainda de uma forma mascarada. Mas a gente já está dando para ele essa confiança de que ele gosta de morango. Não é confiança que gosta de morango, mas assim, ele está se apropriando de que o morango pode ser um alimento que pode entrar na boca dele. Tem uma criança aqui, todo esse tempo, quase 4 anos da vida dele, sem comer frutas. Então, estamos neste processo com ele. E o próximo passo é ter um contato ainda maior com o morango, agora não no bolo. Então, ele está aceitando o morango no bolo mais mole, ainda não a fruta in natura. Então, agora a gente vai tentar fazer uma geleia de morango. Que é o próximo passo. E vamos ver se ele vai dar conta disso, se vai gostar. Acredito que sim. E eu ainda não sei o resultado deste paciente, mas em breve eu vou saber. Mas o que eu queria falar é sobre o mascaramento de sabor. Então a gente colocou algo extremamente novo, claro que a gente explorou muito, e está tentando chegar no resultado final. A partir do quê? De sabores, de texturas que a criança gosta. Bom, legal, mas como que se faz isso na prática? Na prática, é o que eu falei no outro slide. A gente tem que identificar todos os sabores, todas as preferências dos alimentos. Então, eu faço uma tabela em que eu coloco absolutamente tudo que a criança come. Aqui na aula, eu vou exemplificar desse jeito. Então, assim, a gente pergunta para a mãe o que ele come dentro do grupo dos tubérculos e cereais. Ele come batata, ele come mandioquinha, ele gosta de batata doce, tá, ok. Como que é essa batata? Batata frita. É a batata chips. Só o purê de batata. Colocamos uma observação, ótimo. Ele come carne? Não come carne nenhuma, ok. Ele come verdura? Verdura come. Mas se ela for bem picadinha no arroz. Mas se ela tiver crua. Ele gosta de sentir a crocância da verdura. Analisamos tudo. Ele toma iogurte?
Isso a gente vai por cada grupo alimentar, rastreando absolutamente tudo que gosta. E a gente também pega informações de tamanho, de cor, de temperatura. Às vezes a gente nem se dá conta que a criança não está comendo uma coisa por conta da temperatura. Quando a gente faz esse rastreio, a gente começa a ver. Outra coisa importante é que às vezes a gente não percebe que a criança rejeita alimentos de determinada cor. Mas, quando a gente analisa, a gente fala, puxa, olha que interessante, os alimentos dessa cor ele gosta mais. Isso também é um negócio legal quando é novo. Porque se a gente vai naquele alimento super colorido que afasta a criança da aproximação, isso não vai ser legal no nosso processo de ampliação. Outra coisa que eu coloco nessa tabela, inclusive, apesar de não fazer parte, e a gente não querer que a criança coma balas, doces e tal, só que algumas crianças estão consumindo isso e estão tendo prazer com essas coisas. Eu também coloco uma lacuna de guloseimas. O que atrai essa criança? Ah, ela gosta de mel, ela gosta de chocolate, de chantilly, porque às vezes isso pode chamar a atenção dela para alguma coisa. Então, assim, é um rastreio, quando eu falo de identificar as preferências, é um rastreio de absolutamente tudo. Coisas saudáveis, politicamente corretas, ideais, e aquilo que ela também está comendo que não tá bom. Até também para a gente transformar e adaptar isso que não tá bom em algo positivo o mais possível. Bom, então, esse é um exemplo que a gente pode utilizar. Eu coloco também uma lacuna de sopa, isso é importante. A temperatura disso, e essa sopa como ela é? Ela é processada, passada na peneira, ela é com pedaços. Que tamanho são esses pedaços? Os pedaços, o tamanho dos pedaços é muito importante. Hoje, inclusive, atendi uma criança que está de alta, dei alta para ela, mas ela estava com uma dificuldade com o queijo branco. A mãe trouxe para a sessão e realmente, sabe qual era a dificuldade? O tamanho. Eu cortei bem pequeno, cubinhos bem pequenos, e ela comeu. Então, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado e não sair rotulando, ele não gosta disso. Será que não gosta? Não sei. Não gosta ainda. Eu sempre falo assim, não é que não gosta, ainda não gosta. Ele está conhecendo, ele está descobrindo. Porque senão a criança também cria aquilo de que ela não gosta e que não vai comer. Então, essas características, elas são extremamente importantes de serem consideradas neste processo de ampliação dos alimentos. Bom, aqui. Como que é então? A gente já elencou tudo que a criança gosta e não gosta, as preferências, o que ama, o que odeia e tal. Como que a gente começa de fato a fazer isso? Como que a gente vai encadear isso? Eu dividi em 3 fases aqui. A fase número 1 vai envolver sabor e textura de preferência da criança. E a gente vai transformar isso em marcas diferentes, formas diferentes, apresentação do alimento em diferentes formas. A criança seletiva tende a ser uma criança extremamente rígida, no sentido de não querer fazer coisas diferentes. E isso a gente percebe que não se aplica somente na alimentação. Então, são crianças que tendem a querer repetir o mesmo porque é mais confortável, dá mais segurança, é mais comum. Então, a gente começa a trabalhar isso, essa flexibilização na própria comida. E a gente vai fazer isso a partir do que ela ama. Então vamos voltar, ela ama a batatinha frita. Bacana. Vamos cortar a batatinha frita e vamos fazer ela frita de várias formas. Então vai fazer compridona, vai fazer bem pequena, em cubinho. Mas em cubinho ela não come. Mas então a gente vai trabalhar para que ela come em cubinho. Isto já é uma modificação, apesar de ser um alimento que ela já está acostumada. Você vê que já está difícil, só tem que ser daquele jeito, daquela marca. Ruim? Não. Batata é batata.
tem que comer de várias formas, em vários lugares, em pratos diferentes. Tem isso também. Ah, só come nesse prato. Se colocar em outro, não vai comer. Não, vamos trabalhar para que coma em pratos diferentes. Porque a alimentação nada mais é do que comer várias coisas de formas diferentes. Então, essa é a fase número 1. Se está difícil, algo que ele já come ser diferente, o que dirá algo totalmente diferente não vai conseguir. Então, vamos trabalhar nisso. Que seria a fase número 1. Fase número 2 do processo. A gente trabalha o quê? A textura de preferência, mas o sabor diferente. Então, essa criancinha da batata, já está comendo a batata de várias formas. Legal. Vamos trabalhar sabor diferente. O que pode ser parecido com a batata que a gente pode ampliar? Eu uso muito a mandioquinha. Por que a mandioquinha? A mandioquinha é a cor muito parecida, ela é só um amarelo mais escuro, mas o sabor é bem parecido com a batata comum. Então, a gente pode, de repente, fazer uma mandioquinha frita, nessa textura do crocante, parecidíssima, da mesma forma que ele comia a batata comum, tentar fazer com o sabor dessa mandioquinha. Na textura que ele gosta, mas um sabor diferente. Isso já é uma ampliação. O passo número 3 é fazer o quê? A gente mantém este sabor preferido, mas a gente muda a textura. Então, ele só come batata frita. Não vai assada, não vai de forno, não vai de jeito nenhum. Quando a gente já está nessa fase número 3, a gente consegue fazer com que ele amplie a textura. Então, ele só come a frita? Então vamos fazer ela assada, com uma leve casquinha por cima? Ela vai parecer uma batata cozida. Sim, isso é uma ampliação. Então, o food shaming é a transformação do alimento. É uma delícia trabalhar com isso. Eu adoro. Porque realmente as crianças, elas expandem. De uma forma linda, com prazer, aprendendo a gostar de comer. E claro, a gente percebe a dificuldade, mas a gente respeita o processo de cada criança. Então, basicamente, food shaming é isso. Eu vou dar vários exemplos agora de como que a gente pode fazer. Então, eu comentei um pouco dessa batatinha agora. A criança só come batata frita do McDonald's. Muitos eu tenho aqui. Do McDonald's vai. Talvez tenham associado batata frita legal do McDonald's, porque no McDonald's tem lá aquele brinquedão que a criança vai e se diverte. Por algum motivo ela gosta daquilo. Ok. Vamos trabalhar que ela goste de batata em tamanhos diferentes. Que ela goste da batata frita também do concorrente. Que ela gosta da batata frita também da de casa. A gente vai mudando esse jeito, que não seja só naquele lugar. Maravilha, fizemos isso? Vamos trabalhar as formas diferentes de batata frita. Então, vai fazer a compridinha, a em cubinho. Vamos comprar aquelas batatas que tem carinha, que tem estrelinha, tem uma de forma dos Minions. Ótimo, é tudo batata. Estamos ampliando, diversificando isso. Vamos introduzir os chips de batata. É uma batata diferente. Ok, fizemos todo esse processo. Vamos pensar agora em outro alimento, mas com uma textura parecida da batata? Exemplo, mandioquinha. Poderia ser inhame, poderia ser, de repente, uma batata doce. Da minha experiência com a batata comum, quando a criança só está comendo batata comum, a mandioquinha é o que mais parece com a batata comum. E dá super certo. A gente não pode queimar etapa. Então, não adianta a gente queimar etapa, a gente perde a confiança da criança e a gente não chega onde a gente quis. A gente almejou, queria. Bom, um outro exemplo que eu vou dar uma criança, também é super comum isso, para quem trabalha com isso, só come nuggets industrializados. Ok. Eu quero lá na frente, então assim, ele está comendo o quê? Ele está comendo a proteína de uma forma um pouco processada demais. Mas, ok, ele aceita, então ele gosta do quê? Que características tem aquele nugget?
Alguns tem que ser alguns nuggets específicos também, não pode ser qualquer um. Ah, é o nuggets que fica bem crocante. Não, é aquele que dentro é mole e por fora é mais crocante. Ok, então tem que analisar qual é esse nugget. Maravilha, vamos trabalhar ele de formas diferentes. Vamos cortar em tirinho, em quadradinho. Vamos colocar nuggets de marcas diferentes. Ótimo. Vamos fazer um nuggets caseiro com uma crocância diferente da que ele está acostumado. Então, você estava usando farinha de milho para empanar. Vamos colocar uma outra farinha, farinha de rosca, uma farinha de castanha, se a criança não tiver alergia. Enfim, pode ter, tem muitos tipos de farinha e que dão crocância. Então, a gente vê, baseado nas preferências da criança, como que a gente poderia alternar de forma melhor. Maravilha, está comendo nuggets de várias formas, tal. Vamos tentar colocar uma proteína diferente? Vamos colocar, então, vamos tentar fazer uma esquinha de frango e, provavelmente, vamos fazer uma de peixe, que é o quê? Um sabor diferente do que ele está acostumado. Provavelmente vai dar certo. A chance de dar certo é muito grande. Então, assim, estas sequências são exemplos que eu estou dando e não é uma regra e não é isso que é para fazer com a criança de vocês. Volto a dizer, a gente tem que analisar cada criança e cada preferência. Então, o que serviu para uma não necessariamente vai servir para outra. São estes critérios que a gente tem que ter claro para ter sucesso nessa transformação do alimento. Próximo exemplo que eu coloquei aqui. Próximo exemplo. Aqui, vamos introduzir um muffin salgado. Bom, criança, a mãe refere, ele adora bolo caseiro. Vamos ver que tipo de bolo caseiro ele gosta, que sabor, como que é esse bolo caseiro, tem cobertura, não tem cobertura. Bom, este exemplo aqui, a criança gosta de um bolo doce de cenoura. Bolo caseiro de cenoura. Ótimo. Eu quero chegar lá no muffin salgado. Cenoura tem uma característica o quê? Adocicada. Maravilha. Então vamos colocar. Então ele costuma comer o bolo da avó, aquele que faz na forma retangular. Maravilha. Vamos mudar este bolo. Vamos fazer em forma de cupcake. Vamos fazer ele na forma de coração. Usa a imaginação. Transforma isso. Muito bem. Aceitou? Vamos fazer um bolo discretamente diferente do de cenoura. Eu elegeria o quê? Um bolo com a característica adocicada, na forma diferente. Pode ser um bolo de milho, o milho fica bem adocicado, fica claro também. Ok, bolo de milho, tá aceitando. Vamos tentar fazer isso agora, ao invés de usar o ingrediente doce lá do açúcar, tentar fazer essa mesma textura, também com um componente adocicado, mas em algo salgado. Tentaríamos o quê? Uma beterraba, então muffin caseiro de beterraba. Fica bem discreto o sabor da beterraba, mas é o quê? Algo salgado. Começou a comer o muffin de salgado de beterraba, até o muffin salgado de cenoura. Vamos tentar o quê? Fazer um muffin de beterraba, mas com beterraba ralada ou cenoura ralada. Também dá certo. Então, já tive uma criança que adorava o bolo de cenoura, mas não comia cenoura. A gente fez esse processo, chegamos no muffin de cenoura. Quando chegou na parte da cenoura, a gente ralou a cenoura, ralo fino, começou a comer. Então, ficava como se fosse pontos no muffin. Depois a gente colocou cubinho de cenoura, a criança aceitou, e depois ela começou a comer aquela mini cenourinha cozida ao dente. E aí começou a comer a cenoura. Então, esse o encadeamento da comida, baseado nas preferências e interesses da criança.
Outro iogurte, não. Outro exemplo que eu vou dar é um de iogurte. Então, eu quis pegar um exemplo de gelado. Tem um paciente atual que gosta muito de sorvete de massa, mas não come iogurte. Ele só toma o leite, mas não come mais nenhum derivado do leite. Então, a gente pensou em fazer essa ampliação partindo do sorvete de morango, que tô vendo agora que tá errado ali, é morango, né? Morongo. Então a gente partiu do sorvete de morango para chegar no iogurte. Como é que a gente fez isso? Sorvete de morango. Trabalhamos vários tipos de sorvete, de várias marcas diferentes. Outra coisa nesse caso, desse menino do iogurte, ele também só queria no mesmo pote, a gente então trabalhou colocar o sorvete em vasilhas diferentes, umas coloridas, deu certo, ele se avançou bem rápido. Aí a gente comprou marcas diferentes de sorvete de morango, também avançou. Aí eu tive uma ideia, falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar iogurte de sabor de morango, sem pedaço, iogurte liso mesmo, e vamos congelar e vamos servir como sorvete. Deu certo. Aí o próximo passo foi o quê? O iogurte bem gelado, também sem pedaço de morango. Detalhe, essa criança que eu tô falando, ela não come morango fruta, mas ela gosta deste sabor. A gente conseguiu chegar no iogurte, ela começou a comer iogurte de morango bem gelado. Paramos aí com essa criança. Agora temos que evoluir mais. Mas a gente conseguiu introduzir o iogurte na vida da criança. A gente não para de evoluir. Então a gente conseguiu, então ele estava comendo apenas iogurte de sabor morango. O que a gente tem que fazer? Mostrar que ele consegue comer iogurte de outros sabores e começar este processo ampliando novamente. Então vai junto no mercado, olha, esse tem desse sabor, tem do... Aqui no caso, então a gente poderia, ele gosta do sabor de morango, vamos tentar um iogurte de frutas vermelhas? Vamos tentar um sabor iogurte de cereja? Ótimo, tá aceitando? Aí a gente começa a ampliar mais ainda esse sabor. E aí, mas aí eu vou para onde? Vou comprar qual? Volta nas preferências da criança, analisa, percebemos isso aqui, será que o iogurte deste sabor talvez não desse certo? Talvez sim. E aí a gente vai. Tudo com muito critério. Bom, é possível a gente ampliar muito a alimentação da criança, mesmo sendo uma criança seletiva, mesmo sendo uma criança com uma dificuldade grande. É um processo que não é um processo da noite para o dia, é um processo que vai depender realmente desse investimento, da paciência de quem está lidando com isso, mas a gente tem muito sucesso. Só que algumas coisas a gente não pode ficar empolgado e achar que vai acontecer rápido. A gente não pode ter ansiedade com essas crianças, porque isso vai contra a gente e contra a própria criança. Então, a gente está vendo que tem chance de fazer o food chaining com um determinado alimento, vai com calma. Então não tenta fazer isso com várias coisas ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Então a gente tem que introduzir com calma. No máximo 2 alimentos por períodos. Porque senão a criança ela vai se sentir sobrecarregada, pressionada de forma indireta, e isso não é bom. O processo realmente tem que ser natural. Outra coisa muito importante no processo. Eu falei o tempo todo que a gente tem que explorar aquele alimento a ser ampliado de várias formas. Potes diferentes, contextos diferentes, marcas diferentes, formas diferentes. Porém, se a criança não interage com aquele alimento, ela não suporta, ela tem medo de olhar para aquilo, ela não suporta o cheiro, ela não quer pôr a mão, a gente não vai conseguir ampliar. Parece uma coisa muito, óbvio, mas não é claro.
para a família, porque a família está muito envolvida, quer muito que coma aquilo, então não é claro. Mas assim, primeira coisa, aquele alimento, ele interage, ele olha, ele quer cheirar, ele brinca, existe uma relação positiva e legal com aquilo? Maravilha. Não, tem. Não é o melhor alimento para a gente fazer ampliação. Então vamos voltar na preferência, nas características e vamos eleger um alimento melhor. Outra coisa, todo esse processo, ele é um processo que demanda paciência, um processo relativamente difícil. A gente não pode desistir. Então, assim, não adianta fazer uma vez, ai, não deu certo. Não deu agora, né? Então, assim, por que não deu certo? A gente tem que observar toda a reação da criança diante daquilo. E não julgar que não deu certo. Então, a gente vai oferecer muitas e muitas vezes, e muitas vezes que eu digo entre 15 a 25 vezes antes de falar realmente não deu certo indo por este caminho. Né? Parece claro, mas às vezes não é. Outra coisa importante, esses momentos, todos os momentos da refeição, eles precisam ser lúdicos, divertidos, descontraídos. Não adianta a gente tentar ampliar e chegar tenso, achando que ou que vai comer, ou já ir com aquele pensamento de que vai dar errado. Obviamente não vai dar certo. Tudo isso tem que fluir de forma natural, de forma gostosa, porque somente na tranquilidade é que a criança vai ter confiança de querer levar aquilo na boca, confiança de cheirar e ousar colocar na boca. A consequência de comer aquilo ou não vai depender exclusivamente desta conexão na boca. E isso depende totalmente da confiança. Este encadeamento de alimentos, ele não vai acontecer em todas as refeições. Né? Então, não vamos sobrecarregar a criança, faz isso de manhã, no café da manhã, faz no almoço, faz no jantar. Não, vamos com calma. Não vamos ter pressa. Se a criança não está naquele momento melhor dela, está enjoadinha, está gripada, qualquer que seja o motivo que ela não está bem, não é momento de criar um desafio. Né? Até pra gente isso. Então, temos que ter calma. E outra coisa, neste processo, então, assim, esta ampliação do alimento, ela é algo que tem que ser lúdico. Então, se tem que ser lúdico, já vai envolver a criança no processo. Então, isso já vai ser o que vai chamar a atenção da criança. Então, não dá pra gente tentar fazer uma ampliação de alimento e colocar alguma distração para a criança. Então, um concorrente associado. A gente quer que amplie, mas com um concorrente associado. A gente liga a televisão lá no fundo. Ruim. A criança vai tentar olhar para a televisão, vai se distrair e ela tem que aprender sobre aquilo, explorar aquilo, que é o grande desafio dela. E tem que ser um desafio que cause alegria. Então, essas são as considerações que eu faço deste processo do food shaming. Eu agradeço a atenção de vocês. Food shaming é uma abordagem que eu utilizo muito em todos os pacientes que me procuram e que eu faço atendimento. Obviamente que aqueles pacientes que têm muita dificuldade, que estão com uma restrição alimentar muito grande, isso pode ser por vários motivos, eles vão precisar de um atendimento especializado e voltado para isso. Às vezes precisa fazer fonoterapia, integração sensorial com terapeuta ocupacional e nutrição, nutricionista, no caso. Existem casos de muito desafio, existem casos em que a criança realmente está com uma dificuldade muito grande e precisa de ajuda. Porém, às vezes as pessoas falam, puxa, ele não come isso. A criança não tem uma dificuldade, só é um pouquinho mais seletiva. Se a gente observa estes detalhes, a criança começa a incorporar e a comer. Então, esse é um tema que eu adoro,
falar. Eu adoro ajudar essas crianças. Mas uma coisa que eu quero que fique clara: não existe um manual a ser seguido para comer tal alimento. Vai depender das preferências alimentares dessa criança e vai depender de como isso vai ser intermediado pela família, pelo cuidador, pela escola e pelo próprio terapeuta. É isso que eu tinha para falar para vocês, foi um prazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever ou me perguntar aqui na aula, que eu estou totalmente aberta e à disposição de vocês. Muito obrigada.